Imagine acordar de manhã, abrir a porta de casa, e sentir um ar tão frio que parece cortar a pele. O vapor da sua respiração congela no ar. Se você derramar água no chão, ela vira gelo em segundos. Agora imagine viver assim todos os dias durante meses. Existe uma cidade na Terra onde o inverno chega facilmente a menos 50 graus Celsius. Carros não podem ser desligados. Pessoas usam várias camadas de roupas. E até respirar pode doer. Esse lugar existe. Ela é considerada a cidade mais fria do planeta. E milhares de pessoas chamam esse lugar de lar. Hoje você vai conhecer Yakutsk, na Sibéria, um lugar onde sobreviver ao inverno já é um desafio diário. Yakutsk fica no extremo leste da Rússia, na vasta região conhecida como Sibéria. É uma das áreas mais isoladas e geladas do planeta. A cidade foi fundada no século XVII como um pequeno posto de exploração russo. Naquela época, poucos imaginavam que um dia ela se tornaria o lar de centenas de milhares de pessoas. Hoje, Yakutsk tem mais de 300 mil habitantes. Mesmo sendo uma cidade relativamente grande, ela permanece isolada por vastas extensões de floresta, gelo e tundra. Durante o inverno, as temperaturas podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius com frequência, e em alguns dias chegam a 50 graus Celsius. Para comparação, em muitas cidades do mundo, temperaturas de menos 10 graus Celsius já são consideradas extremamente frias. Em Yakutsk, isso seria quase considerado um dia agradável de inverno. O inverno em Yakutsk pode durar até 8 meses. Durante esse período, o sol aparece pouco, e o frio domina completamente a paisagem. As árvores ficam cobertas de gelo. Os rios congelam completamente. E o chão permanece congelado o tempo inteiro. Esse fenômeno é chamado de permafrost, um solo que permanece congelado o ano inteiro. Em Yakutsk, o permafrost pode atingir centenas de metros de profundidade. Isso significa que construir casas, estradas e prédios exige técnicas especiais. Se o calor de um edifício derreter o solo congelado, o terreno pode afundar. Por isso, muitas construções na cidade são erguidas sobre pilares elevados, evitando que o calor do prédio derreta o gelo do solo. Viver em Yakutsk significa aprender, desde cedo, a lidar com o frio que a maioria das pessoas no mundo jamais experimentará. Quando o inverno chega e as temperaturas despencam para menos 40 ou até menos 50 graus Celsius, sair de casa se torna uma verdadeira preparação de sobrevivência. Nada é feito com pressa. Antes mesmo de abrir a porta, os moradores vestem várias camadas de roupas. Primeiro vêm as roupas térmicas, feitas para manter o calor do corpo preso. Depois, casacos extremamente grossos, muitas vezes forrados com pele ou materiais isolantes especiais. As botas também são diferentes das usadas em climas normais. Elas precisam ser resistentes ao gelo e ao mesmo tempo capazes de manter os pés aquecidos por horas. Sem esse tipo de proteção, poucos minutos ao ar livre já seriam suficientes para causar congelamento na pele. O rosto também precisa ser protegido. Cachecóis, gorros e máscaras cobrem quase toda a face, deixando apenas uma pequena parte exposta para respirar e enxergar. Mesmo assim, o ar gelado pode causar uma sensação de dor ao entrar nos pulmões. Respirar profundamente em temperaturas tão baixas pode ser extremamente desconfortável. Por isso, muitas pessoas respiram lentamente ou cobrem a boca com o cachecol para aquecer o ar antes de inalá-lo. Mas sobreviver ao frio em Yakutsk não depende apenas das roupas. A própria rotina da cidade foi adaptada ao clima extremo. As pessoas evitam permanecer muito tempo nas ruas. Caminham rapidamente entre prédios, ônibus e carros, sempre procurando abrigo em ambientes aquecidos. Os prédios possuem sistemas de aquecimento muito eficientes, que funcionam constantemente durante todo o inverno. Dentro das casas, a temperatura é confortável e até surpreendentemente quente. Isso cria um contraste curioso. Enquanto lá fora o frio pode chegar a níveis extremos, dentro de casa as pessoas vivem como em qualquer outra cidade do mundo. Mesmo assim, os moradores sabem que a natureza ao redor continua sendo poderosa e imprevisível. Uma caminhada longa demais,
um vento inesperado ou uma exposição prolongada ao frio podem se tornar perigosos rapidamente. Por isso, viver em Yakutsk exige algo mais do que roupas pesadas. Exige respeito pela natureza. E uma habilidade que os moradores desenvolvem ao longo da vida: saber exatamente até onde é possível desafiar o frio, sem jamais subestimá-lo. Em muitas cidades do mundo, dirigir é algo simples. Você entra no carro, gira a chave ou aperta um botão, e o motor liga normalmente. Mas em Yakutsk, durante o inverno, essa rotina comum pode se transformar em um grande desafio. Quando as temperaturas caem para menos 40 ou até menos 50 graus Celsius, os motores dos carros começam a enfrentar um inimigo invisível, o frio extremo. O óleo do motor fica espesso. A bateria perde grande parte da sua capacidade. E muitos componentes simplesmente deixam de funcionar como deveriam. Em alguns casos, o carro pode literalmente congelar. Por isso, muitos moradores da cidade adotaram um hábito curioso. Eles não desligam o carro. Durante os meses mais frios do inverno, é comum ver veículos estacionados nas ruas com o motor funcionando por longos períodos. Alguns permanecem ligados por horas. Outros passam a noite inteira com o motor ligado, apenas para garantir que continuarão funcionando no dia seguinte. Pode parecer estranho, mas para quem vive em Yakutsk, essa prática é muitas vezes a única maneira de evitar problemas. Mesmo assim, existem outras estratégias para enfrentar o frio. Algumas pessoas utilizam garagens aquecidas, onde a temperatura é mantida acima do congelamento. Outros usam cobertores especiais que cobrem o capô do carro, ajudando a reter o calor do motor. Existem até sistemas elétricos que aquecem o motor antes de ligar o veículo. Mesmo com todas essas soluções, o inverno ainda pode surpreender. Se um carro ficar parado por muito tempo ao ar livre, o frio pode tomar conta rapidamente. Baterias podem falhar. Combustível pode congelar. E tentar ligar um carro completamente congelado pode se tornar uma tarefa quase impossível. Por isso, para os moradores de Yakutsk, dirigir durante o inverno não é apenas uma questão de transporte. É mais um exemplo de como a vida na cidade exige adaptação constante. Em um lugar onde o frio domina praticamente todos os aspectos da vida, até mesmo algo tão comum quanto ligar um carro se torna parte de uma batalha diária contra as forças da natureza. Mesmo enfrentando um dos climas mais extremos do planeta, Yakutsk continua funcionando como qualquer outra cidade. Todos os dias, milhares de pessoas acordam cedo, se preparam para enfrentar o frio e seguem suas rotinas. As crianças vão para a escola. Adultos caminham para o trabalho. E as ruas, mesmo cobertas por gelo e neve durante boa parte do ano, permanecem movimentadas. A grande diferença está na forma como tudo foi adaptado ao ambiente. Os prédios da cidade são construídos para suportar temperaturas extremas. Suas paredes são grossas e bem isoladas, mantendo o calor dentro das casas e impedindo que o frio penetre nos ambientes internos. Dentro dos apartamentos, a vida é surpreendentemente confortável. Sistemas de aquecimento funcionam continuamente durante todo o inverno, mantendo os ambientes aquecidos mesmo quando lá fora o termômetro marca temperaturas extremamente negativas. É comum que, dentro de casa, as pessoas usem roupas leves, enquanto do lado de fora o frio domina completamente a paisagem. Essa diferença entre o interior quente e o exterior congelante faz parte da rotina de quem vive ali. Ao sair de casa, os moradores precisam se preparar cuidadosamente. Vestir várias camadas de roupas, proteger o rosto e garantir que nenhuma parte do corpo fique exposta ao vento gelado. Mesmo tarefas simples, como ir ao mercado ou caminhar até o ponto de ônibus, exigem planejamento. As ruas também foram adaptadas. Máquinas trabalham constantemente removendo neve e gelo das estradas. Sem esse trabalho contínuo, muitas vias ficariam rapidamente bloqueadas durante as fortes nevascas. Apesar de todos esses desafios, Yakutsk continua sendo uma cidade cheia de vida. Existem universidades, hospitais, mercados, teatros e restaurantes. Festivais culturais acontecem ao longo do ano, celebrando as tradições locais. Para quem nasce ali, o frio intenso deixa de ser algo extraordinário.
ele se torna apenas mais um elemento do cotidiano. Assim como o calor intenso em algumas regiões do mundo, o frio extremo em Yakutsk faz parte da identidade da cidade. E para seus habitantes, viver ali não é apenas sobreviver ao clima. É aprender a conviver com ele todos os dias, adaptando cada detalhe da vida a um ambiente que, para muitos visitantes, pareceria simplesmente impossível de habitar. Mesmo para os moradores, o inverno pode ser perigoso. Em temperaturas extremamente baixas, problemas simples podem se tornar sérios. Se um carro quebrar no meio da estrada, se alguém se perder durante uma tempestade de neve, ou se uma pessoa ficar muito tempo ao ar livre, o risco de congelamento é real. Por isso, os moradores aprendem desde cedo a respeitar o clima. Na Sibéria, a natureza é poderosa, e o frio não perdoa descuidos. Yakutsk é um exemplo impressionante da capacidade humana de adaptação. Mesmo em um dos ambientes mais frios do planeta, uma cidade inteira conseguiu florescer. Famílias vivem, trabalham e constroem suas vidas em um lugar onde o inverno seria impossível para a maioria das pessoas. Enquanto muitos evitam o frio, os moradores de Yakutsk aprenderam a viver com ele. E todos os anos, quando o inverno chega novamente trazendo temperaturas de menos 50 graus Celsius, a cidade continua funcionando. Porque para quem vive ali, esse frio extremo não é apenas um desafio. É simplesmente parte da vida. E você tem coragem de viver aqui?